Como era de se imaginar, o vídeo de ontem gerou um pouquinho de rebuliço. Hoje, então, eu vou tentar responder as principais questões que apareceram para ver se o assunto fica um pouquinho mais claro para vocês. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Re'eh. Não existe um Zohar específico, eu estou pegando ensinamentos relacionados. O vídeo de hoje, em particular, como eu disse, vai ser tentando responder algumas perguntas que surgiram no vídeo de ontem. Então, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha no vídeo, até para você entender por que teve tantas perguntas, e qualquer coisa volta aqui para as respostas, tá? Bom, primeira coisa que perguntaram. Nossa, tem ainda sacrifício, né? Ainda se faz essa prática? Talvez deu a entender isso, né, pelo vídeo, mas não se faz mais sacrifício, tá? O judaísmo aboliu os sacrifícios há mais de 1500 anos, quase 2000 anos. Hoje é proibido fazer sacrifício. O judaísmo proibiu, a Kabbalah não faz, né? Mas por que eu comentei desses sacrifícios? Porque na Bíblia aparecem vários pontos, né? Você tem o livro de Levítico, por exemplo, quase todo falando de sacrifícios. Inclusive tem vários tipos de sacrifícios e isso eu também abordei no vídeo. Tinha alguns sacrifícios que você consumia parte do animal sacrificado, tinha sacrifício que você não consumia nada, tinha sacrifício que você consumia tudo, são várias leis, né? Inclusive acho que alguém sugeriu fazer um vídeo do Cabalista Responde, né, sobre os diferentes tipos de sacrifício, por que a prática era habitual. Mas, resumo da ópera, hoje não tem mais sacrifício, a Kabbalah em especial veria também como algo simbólico, que foi o que a gente analisou. Uma segunda linha de pergunta que surgiu foi no sentido sofrimento de animal, do animal, e algumas pessoas falaram de vegetarianismo, consumo de carne, né, enfim, se não é maltrato ao animal e coisas desse tipo. Bom, a pergunta não é exatamente ligada ao tema do vídeo, mas como ela apareceu, eu vou abordar aqui, né, basicamente. Primeira coisa, a Torá é muito preocupada com a questão de sofrimento animal, tá? Tem várias leis na Torá que são para proibir que você faça um animal sofrer, e inclusive alguns vídeos do Zohar Diário a gente já abordou isso. Eu não sei dizer quais, mas qualquer coisa, né, você pode até achar, se quiser mencionar no comentário. Agora, a Torá não vê que o consumo de carne seja necessariamente um sofrimento para o animal. Veja que eu digo não necessariamente, né? Pode ser ou pode não ser, depende como você vai fazer o abate do animal. Inclusive teve alguém que comentou, desculpa, mas eu não vou lembrar o nome, que falou que trabalhou num açougue, né, que vendia carne para Israel e falou que o processo é totalmente diferente. Então a Torá não proíbe que se coma carne, desde que o animal também seja abatido de um modo, digamos, humano, humanitário, né? Você não pode fazer o animal sofrer nesse processo. E aí, dentro disso, você poderia comer a carne. Agora, curiosamente, mais um ponto só para a gente pensar, há vários ensinamentos, tá, que dizem que talvez não, quase com certeza, o ideal da humanidade, segundo a Torá, seria que a gente fosse vegetariano. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque, como eu disse, não é o tema do vídeo, mas se você olhar a cronologia bíblica, tá, o consumo de carne vai acontecendo à medida que o povo se corrompe. O povo, eu digo a humanidade. Tá? Então, Adão e Eva, por exemplo, não tem indicação de comer carne. Com Noé, depois do dilúvio, aparece, né? E quando estamos lá na época do Egito, o povo, assim, naquelas horas de revolução, de rebeldia contra Moisés, é que eles pedem carne. Então tem vários ensinamentos dos sábios ligando as coisas, né? Parece que quanto mais a humanidade se corrompe, mais ela precisa comer carne. E o plano original, lá no Adão e Eva, Jardim do Éden, seria de não comer carne, tá? Então tem essa linha de raciocínio. E o terceiro questionamento que apareceu, claro que foi o mais polêmico, é quando eu falei que parte do sangue poderia ser dado para o outro lado. Na verdade, eu expliquei, né, um pouco antes que alguns sacrifícios exigiam que você jogasse o sangue no chão. E tinha algumas explicações de por que isso era feito. Uma das explicações, que é a que mais gerou polêmica, a explicação mística, é que você estaria dando o sangue para o outro lado, né, as clipot, o lado negativo. E aí eu falei de um conceito na Kabbalah que estaria sendo atendido com isso, só que eu só dei o nome do conceito e as pessoas acho que não entenderam, porque talvez também tenha muita gente nova. Eu falei que é o conceito de dar a parte do Satã, né? Então vamos entender um pouquinho melhor o que é isso, o que eu quis dizer com isso, o que a Kabbalah entende por esse conceito. Bom, acho que é bastante óbvio a gente pensar que a gente vive num mundo de dualidade, né? A Kabbalah vai dizer que tudo que a gente faz
tudo que a gente pensa, tudo que se manifesta, pode ter duas conexões. Pode ser na direção da luz, da santidade, de Deus, da vida, vamos chamar assim, ou no sentido oposto, né? Da escuridão, do outro lado, do lado que não é santo, das impurezas, como quiser chamar. E tudo, como eu falei, é assim, né? Um pensamento meu pode ser mais para lá ou mais para cá, um ato meu mais para lá ou mais para cá. Bom, tendo isso em mente, a Kabbalah diz o seguinte: nós estamos constantemente sendo atacados pelo lado negativo. Eu não gosto muito da palavra atacados porque fica também talvez uma mania de perseguição. Mas a ideia da Kabbalah é a seguinte: este lado negativo também precisa de vida para existir, como qualquer outra criação. Tá? Então se ele não receber energia vital, ele some. Então até por um instinto de preservação, vamos chamar assim, né, esse lado precisa receber vida. E como é que ele faz para receber vida? Ele ataca coisas que têm vida. Né? Então, por exemplo, a Kabbalah diz que esse lado negativo, esses espíritos da sombra, vêm os seres humanos, né, e tentam atacar os seres humanos para sugar a vida deles. E aí, inclusive, vários ensinamentos dizem que quanto mais elevado o ser humano, mais ele pode sofrer os ataques, entendeu? Mais invejado ele fica. Acho que é um conceito bastante óbvio. São como vermes e parasitas, né? Se a gente pensar um verme biológico mesmo, ele quer um corpo super saudável, né? Um corpo com fartura de alimento. Ele não quer um corpo mirrado, onde ele não vai poder comer muita coisa. Bom, dito isso, né? Sabendo que a gente está constantemente com a presença dessas energias negativas e que elas podem nos atacar, a Kabbalah diz que não é muito sábio você ignorá-las, você fingir que elas não existem, né? Porque elas podem inclusive ficar com raiva, elas podem inclusive ficar, assim, meio que desafiar você, no seguinte sentido: você fala, elas não existem, aí elas falam assim, você acha que eu não existo? Então você vai ver só, né? Aí eu te ataco mais ainda. Então esse lado negativo, ele tem uma inteligência, são seres vivos, né? Claro que não encarnados, mas são seres vivos. Então se você não reconhece a existência deles, você pode estar provocando eles de algum modo. É o que a Kabbalah diz. Portanto, para que isso não aconteça, você tem o conceito de dar a parte para o Satã. Esse dar a parte para o Satã acontece de vários modos, eu vou abordar alguns deles. Mas o principal é esse que eu estou falando: reconhecer que existe, não negar a existência, e aí esse lado já fica automaticamente mais calmo, porque ele sabe, não, aquele cara sabe que eu estou aqui, ele não está me menosprezando, deu para entender? E quando eu percebo que ele existe, eu já sofro menos ataque. Muito en passant, tá? Não vou analisar a fundo a história. Mas é assim que alguns cabalistas entendem a história de Jó. Muito resumidamente, como eu falei, o que acontece com Jó? Jó é um cara extremamente bom, extremamente conectado com a luz, conectado com o bem, e começa a acontecer um monte de coisa negativa na vida dele. O Satã faz, né? O livro do Jó fala isso. Para tentar entender o que aconteceu, muitos comentaristas, né, deram sua opinião. A Kabbalah diz que o erro de Jó foi ele não reconhecia o lado negativo. Ele era tão conectado com o lado bom, com o lado luz, que ele não reconhecia, esse é o termo, né? E aí ele foi provocado, e por isso que ele passou tudo que ele passou, tá? Agora, vamos entrar em outros detalhes. Se eu entender que eu tenho que dar a parte do Satã, às vezes eu tenho que fazer isso, inclusive, fisicamente, na hora de um ritual. Eu citei no vídeo de ontem o bode do Azazel, por exemplo. Né? No Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário cabalístico, que eu estou fazendo a maior conexão possível com a luz, o que os cabalistas dizem que provavelmente vai acontecer? O outro lado fica com inveja, o outro lado fica querendo aquela luz enorme que está se revelando naquele dia. Então, para desviar essa energia, eu dou como se fosse uma distração. Eu dou um bode para o Azazel, para eu poder fazer o meu ritual tranquilo com a luz. Deu para entender? Quando o Zohar analisa isso, ele usa uma metáfora que eu acho bem interessante, que a gente vai aplicar no próximo ponto que eu vou mencionar. É como você tem um cachorro, né, extremamente raivoso, extremamente nervoso, e você pode ser mordido por esse cachorro, né, a qualquer momento. Sei lá, se você der um passo, o cachorro pode te atacar. O que você faz? Joga uma carne pro cachorro, o cachorro fica entretido e você passa tranquilamente. É mais ou menos essa a ideia, né? O outro lado seria como um cachorro nervoso, que você tem que saber lidar com ele. E um dos melhores jeitos de lidar é dando a parte dele. Aí ele fica calmo, tá? E aí, para encerrar, antes que o vídeo fique muito longo, desculpa se fica longo, mas acho que é importante, né, abordar o que foi trazido. O terceiro ponto desse dar a parte para o Satã ocorre dentro do homem.
né? Por isso que eu falei que essa imagem do cachorro também acontece. O Zohar liga isso a dentro do homem. Nós temos a dualidade que eu falei dentro de nós, né? Nós temos sempre, constantemente, um lado em nós que está tentando desconectar a gente, tirar a gente da luz, fazer a gente cair. E muitas vezes o que eu tenho que fazer é não negar esse lado, né? Não fingir que ele não existe. Eu tenho que dar ouvidos a ele, dar a parte dele, alimentá-lo como se fosse o cachorro, para eu poder me conectar com a luz. Eu não quero entrar em detalhes, senão eu ficaria aqui talvez 1 hora falando, mas um dos modos de interpretar isso, tem muitos modos, tá? É, por exemplo, no psicológico, tá? Se você conhece um pouquinho de psicologia, você talvez já tenha ouvido falar, e se não conhece está ouvindo agora, que pessoas que não conhecem o seu lado negativo, que por exemplo a linha junguiana chamaria de sombra, né? São pessoas que estão vivendo um processo de repressão psicológica muito grande, e essas pessoas a qualquer momento podem sofrer um grande problema psicológico. Então vamos imaginar aquelas pessoas que por às vezes uma moral muito forte, uma ética muito forte, elas têm que se ver como pessoas boas, né? Eu só faço bem, só faço certo, só faço correto, e ela acredita muitas vezes ligado com religião, né? Elas reprimem o mal dentro delas, elas suprimem o mal. Até certo ponto reprimir o mal e suprimir o mal, legal, a gente precisa fazer isso, claro, senão também a gente seria todos umas bestas andando por aí, né? Bestas no sentido animais violentos. Mas pode chegar num ponto em que essa repressão é tão grande que essa pessoa começa a ter problemas psicológicos, entende? Eu não tenho essa sombra como reconhecida pela pessoa. O Jung, portanto, vai falar, e baseado em ensinamentos, não necessariamente da Kabbalah, mas alquímico, hermetismo, de que eu tenho que integrar essa sombra como parte da minha personalidade. Cabalisticamente falando, o que isso significa? Eu reconhecer que eu tenho sim um lado em mim que não é luz. Eu tenho um lado em mim que está longe de ser lindo, belo, maravilhoso, ético e perfeito. Eu tenho um lado em mim que sente raiva, que sente inveja, que sente ciúme, que pensa besteira, que pensa coisas que eu não quero fazer, mas ele pensa, né? E quanto mais eu puder reconhecer esse lado e lidar com ele, essa é a atitude saudável para Kabbalah. Não ignorar e fingir que ele não existe, entendeu? Falar assim, não, eu nunca pensei isso. Imagina, isso é mentira. Você está se enganando, tentando se enganar. Então, veja como esse dar a parte do Satã se aplica em muitas coisas, inclusive nesse aspecto psicológico. Quando você reconhece o seu lado sombra, vou usar esse nome, você está dando a parte do Satã. Porque em vez de negar, você falou, não, eu sei que você existe, que você tem suas necessidades, seu modo de pensar, seu modo de agir, eu vou lidar com você, mas o meu lado é o outro. Bom, espero que tenha ficado claro. Desculpa se não ficou, qualquer coisa use nos comentários aí para perguntar. Mas o vídeo era então para tentar responder um pouquinho dos questionamentos que surgiram lá no vídeo de ontem. Espero que eu tenha sido aí minimamente bem sucedido. Um beijo grande a todos, muito obrigado, um bom dia e tudo de bom.